Bom, então agora vamos começar a segunda parte do nosso vídeo, que é tratando de componentes conectados. Em muitos problemas, nós estamos interessados em encontrar um caminho num grafo que, a partir de um vértice, a gente chega em outro vértice. Mas o que acontece é que em grafos direcionados pode existir situações onde a gente começa, né, que a gente pode alcançar um conjunto de vértices a partir de algumas direções, mas a gente pode não conseguir alcançar esse vértice a partir de outras direções. Então, por exemplo, nesse caso que a gente está mostrando aqui embaixo, se a gente sair do 6, a gente consegue chegar no 8, no 10 e no 9, mas não consegue voltar, né? A partir do momento que a gente entrou no 8, a gente não consegue voltar mais para o 5, nem para o 7, nem para os outros que estão à esquerda. Então, os componentes conectados são porções de um grafo que estão conectadas. Quer dizer, essas porções, se eu sair de um vértice, eu consigo chegar num outro vértice dessa porção. Então, olha a figura que está sendo mostrada no nosso slide. Se a gente sair de 0, a gente consegue chegar em 1 e 4. Se a gente sair de 1, a gente consegue chegar em 0 e 4. Se a gente sair de 4, a gente consegue chegar em 0 e 1. Né? Então, nota que esses três vértices, eles formam um componente. Né? Em compensação, se a gente já sair para o 5, a gente já não consegue voltar mais. Né? Da mesma forma que se a gente tivesse saído do 1 para ir para o 2, também a gente não conseguiria voltar mais nem para o 0 nem para o 4. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele é um componente desse grafo. Um componente conectado desse grafo. Nesse exemplo aqui, a gente agora tem três componentes. Né? Nota que aqui é um grafo não direcionado. Né? Então, a gente tem esse primeiro conjunto de três vértices que são conectados. Depois, esse segundo. E depois, esse terceiro que contém um único vértice. E aí, a gente vai notar que existem duas definições de conexão quando o grafo é direcionado, né? Porque podem existir situações diferentes. Né? Então, assim, a gente chama um grafo direcionado de fracamente conectado se o grafo não direcionado permitir um caminho. Então, imagina esse grafo que a gente usou como exemplo. Se a gente trocar ele para um grafo não conectado, né, para um grafo não direcionado, então agora, se a gente sair de 1 para 5, a gente conseguiria voltar para o 4. Né? Então, o grafo não direcionado existe o caminho, mas no grafo direcionado não existe. E num grafo fortemente conectado, se a gente sair de qualquer vértice, a gente consegue chegar em qualquer outro, como está nesse exemplo desses 4 aqui. Então, nos componentes fortemente conectados, os vértices são mutuamente alcançáveis, quer dizer, um consegue alcançar no outro, né? E a gente vê que só vai ter um componente, né? Porque como a gente tem que conseguir alcançar todos os vértices saindo de qualquer um, então vai ter um componente só. Nesse exemplo aqui, quais são os componentes fortemente conectados que a gente vai identificar? A gente vai identificar esses 4 vértices como componentes fortemente conectados. E nesse canto à esquerda, à direita aqui, o vértice 4 e o vértice 5, de forma isolada, podem ser considerados componentes fortemente conectados. Mas eles não podem ser considerados de forma junta, porque
o 4 alcança o 5, mas o 5 não alcança o 4. Então, o componente fortemente conectado, a definição dele é essa, que é um conjunto maximal de vértices, tais que para cada par de vértices que está no componente, esses vértices são mutuamente alcançáveis, né? Então, o que a gente consegue verificar, a gente consegue fazer essa redução, né? Imagina esse gráfico que a gente está vendo aqui com mais à esquerda, né? Que tem 4 vértices. A gente consegue ver que esses vértices, o 0, 1 e o 2, eles são um componente fortemente conectado e que a gente tem, na verdade, como se fosse uma redução, né? A gente tem um grupo que é formado por um 0, 1 e 2 e que esse grupo sai para o vértice 3. Se ele sair para o vértice 3, ele não volta mais. Então, na verdade, a gente tem dois componentes, um formado por 0, 1 e 2 e o outro formado só pelo vértice 3. Então, qual que é o algoritmo que é usado para isso? A gente usa, para a gente calcular, quais são para a gente achar, né, quais são esses componentes, a gente usa uma definição que é a transposta do grafo. O que é a transposta do grafo? É um grafo que tem os mesmos vértices, mas que as arestas são o contrário. Então, se no grafo original a aresta chama VU, no grafo transposto ela chama UV. Então a gente inverte todas as direções das arestas. Por que isso? Justamente para a gente poder fazer essa avaliação aqui, que a gente está vendo que a seta aponta de um componente para o outro, né? Então a gente fazendo o grafo transposto, a gente vai fazer essa seta apontar ao contrário, e aí e pela forma que a gente vai pesquisar, a gente vai conseguir ir eliminando primeiro esse conjunto aqui, e essa seta vai apontar para nada, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, como é que é o algoritmo? A gente vai primeiro fazer então busca em profundidade no grafo para obter os tempos de término, né? Então, é o tempo que a gente termina de pesquisar cada vértice. Aí o que a gente faz? A gente pega e obtém a transposta do vértice do grafo G, né, do grafo original, que inverte todas as arestas. E aí agora a gente vai aplicar busca em profundidade de novo, só que agora no grafo G, só que dessa vez tem uma diferença na busca em profundidade. Ao invés da gente selecionar de forma aleatória qual é o vértice que a gente vai pesquisar na vizinhança, a gente vai começar pelo vértice de maior tempo de finalização, né? Então, o que a gente fez então foi obter uma busca topográfica e a gente vai pesquisar no grafo G transposto usando essa ordenação topográfica. Tá ok? Se a gente não... Bom, se o grafo não for totalmente conectado, vai acontecer situações onde a gente não alcançou todos os vértices. Então aí a gente começa a busca de novo pelos vértices que sobraram, de acordo novamente pelo tempo de finalização. Tá ok? Então a gente vai obter no final uma floresta, né, com várias árvores. Cada árvore é um componente conectado. Então vamos ver um exemplo, esse grafo que está aqui. Vamos começar fazendo o DFS. Então a gente faz o DFS para obter a ordenação topológica, e a ordenação que a gente obtém é essa que está mostrada aqui embaixo, né, que são o vértice 0, depois, bom, comecei o primeiro DFS pelo vértice 0. Então,
a ordenação que eu estou tendo aqui é 0, 1, 4, 2, assim por diante. Tá ok? Então, a próxima etapa quando eu for fazer o próximo DFS, eu vou procurar usando essa sequência que está aqui. Então, agora eu faço o grafo transposto. Nota que, basicamente, o que eu fiz foi inverter as setas, né? E agora vamos fazer o DFS seguindo a ordenação topológica. Então, o primeiro vértice que a gente vai procurar é o vértice 0. Então, a partir do vértice 0, eu acho 4, acho 1 e acho 0 de novo. Né? E aí eu achei, então, o meu primeiro componente, porque agora eu não saio daqui mais. Então, removendo esses vértices, o próximo vértice que eu tenho que começar a procurar é o vértice 2. Né? Vê que no início da lista eu já cobri o 0, 1 e o 4. Então agora eu vou fazer o vértice 2. Do vértice 2 eu consigo chegar no 3. No 3 eu chego no 2. Olha que no 2 eu poderia ir para o 1, só que esse já foi pesquisado, então eu não tenho que ir lá mais. Então eu fico entre o 2 e o 3, eu termino eles. O próximo a ser executado é o 6. Do 6 eu vou para o 5. Do 5 eu não posso ir para o 1 nem para o 4. E vou do 5 para o 6. E aí eu fico de novo porque eu não vou voltar para o 2. E por último sobra o vértice 7. Então, na verdade, o que eu consegui mostrar é que eu tenho esses 4 componentes, né? E aqui eu tenho as setas que ligam os componentes, né? Que eu tenho uma saída do 0, 1, 4, vai para o 5, 6 e vai para o 2, 3. Se eu voltar no grafo original, eu vejo que eu tenho desse conjunto aqui da esquerda, eu tenho uma saída para o 5 e para o 2, que é o que mostra nesse final aqui. Né? Então, como é que a gente faz isso no Python? Bom, então como é que a gente vai fazer? Eu vou começar primeiro só pela definição para a gente ficar, né, só pela chamada principal para a gente ver como é que é. Então o que o meu programa vai fazer? Ele vai pegar, eu crio a variável edges e a função que eu criei, que chama CFC, recebe essas arestas e dali ele faz todo o resultado. Tá ok? E vai retornar então quais são as arestas, ele vai retornar um dicionário que tem todas as arestas, qual é a ordenação e tudo mais. Vamos ver lá em cima como é que isso foi feito então. Então, usando o Network X, né, o que eu fiz? Então, usando o Network X, o que eu fiz? Nessas 3 primeiras linhas, eu crio o grafo, né, usando as arestas que eu passei como parâmetro. Usei a mesma função de ordenação topológica. E agora eu vou criar o grafo de novo, o transposto. O que eu vou fazer? No início eu criei a aresta UV, agora eu estou criando a aresta VU. Né? Então fiz toda a inversão aqui. Eu crio uma variável componentes que vai gerar os componentes, né? E o que eu faço? Eu começo então a pesquisar a lista DF a partir do primeiro elemento, ou seja, naquele que tem o maior tempo de finalização de pesquisa. E aí eu uso uma outra função do Network X,
que calcula o DFS. Eu podia ter usado aquele DFS que nós fizemos no notebook passado, né, quando a gente estava tratando de ordenação topológica. Mas eu resolvi usar esse do Network X, que vai retornar a mesma coisa. E ele retorna, então, para mim, a árvore gerada pelo DFS. O que eu faço? Estou acrescentando isso nos componentes, tiro todos os vértices que foram pesquisados, então, nesse DFS, e agora eu tiro eles tanto do grafo, né, do grafo que eu estou trabalhando, quanto também da lista da ordenação topológica. E faço de novo enquanto tiver vértice para ser pesquisado. E eu vou fazer esse passo sempre, né, até o final, enquanto eu tiver vértice. E aqui eu retorno então os resultados. Então eu tenho a mesma coisa que eu tive antes, né? Eu consigo achar qual é a ordenação topológica. Estou mostrando aqui as arestas de GT e as arestas de G, só para a gente ver a inversão, né? Então, se existe 0,4 aqui, existe 4,0 em G. E achamos, então, 4 componentes, que são os 4 componentes que a gente viu nos slides. Ok? Até uma próxima.